É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, 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 oh, oh, oh. O programa Nino Bellieni está começando e hoje com uma novidade. Estamos indo até onde estão os melhores profissionais, visitando-os em seu local de trabalho, sentindo o ambiente, deixando-os mais à vontade para conversarem conosco e falarem de suas carreiras. São profissionais brilhantes, pessoas que têm o que contar e muito a nos ensinar. E o primeiro de hoje é o primeiro dessa série que começa hoje no nosso programa, saindo um pouquinho do estúdio, é o Dr. Sérgio Kiffer. Ele é médico intensivista, foi oficial do Exército, tem muita coisa para tirar de dentro dessa cumbuca e nos mostrar o que é ser um profissional tão querido e tão respeitado. Dr. Sérgio, como vai? Prazer. Como é que é essa história do Exército? Falou em Exército, já mexe comigo, porque eu tive a oportunidade também de passar pelas fileiras, não como profissional médico. Vamos começar falando dessa sua experiência militar. Médico do Exército, na verdade, a gente fazia medicina, né, dentro do próprio hospital do Exército, mas sempre com um jeitinho de militar, né? Sempre teve um toque de militar junto com a medicina, entendeu? Então, todas as regras, todas as exigências militares, a gente passou por isso lá. Essa disciplina Toda essa que o senhor trouxe para a sua vida. Isso. Mas quando é que começou? Quanto tempo o senhor ficou no Exército? Fiquei 7 anos. Quando é que começou o sonho da medicina? Começou em criança, adolescente? Foi um sonho desde criança. Tem, na família tem? Não tenho. Não tem ninguém na família que tem. Quando a mamãe chamava, vamos ao médico, já estou de banho tomado. Não, eu na verdade, nunca tive problema de ir ao médico, assim, nunca tive aversão, né, de ir a médico, assim como a maioria das crianças tem, né, começa a chorar, aquela coisa toda, aquele desespero. Eu nunca tive aversão quanto a isso. Mas, por outro lado, eu sempre sonhei em ajudar as pessoas dentro dos enfermos, né? Dentro das suas doenças. E aí, por isso que eu sempre sonhei desde criança ser médico. Então entrou para a medicina não para fazer sucesso profissionalmente, mas para fazer caridade, para ajudar. Seu coração pedia isso. É como se fosse uma forma de querer ajudar o próximo, mas usando essa ferramenta que é a medicina, né? Ou seja, o que mais tem, né? Que você pode fazer. E o senhor é formado há quanto tempo, doutor? 17 anos de medicina. 17 anos formado. Se formou quando? 1997. Exatamente, então dá exatamente essa data. E foi vai fazer faculdade? Faculdade de Medicina de Campos. FMC. Isso. Do período de faculdade, quais foram as dificuldades ou aquele momento em que não é isso, não vou, eu gosto muito, tenho muita vontade de ser médico, mas está complicado, não vou poder conseguir? Não, nunca tive barreiras, nunca tive assim muros que pudesse me, digamos, nem sequer pensar em desistir da Entrou de cabeça. De cabeça. Tive dificuldade no segundo ano de medicina, que foi um ano muito conturbado, no sentido de eu mudei minha modalidade de estudo, porque antes eu estudava em grupo e eu tive que estudar sozinho, por conta de colegas, aquela coisa toda. A gente tinha uma república, eu saí da república e fui morar sozinho. Então, quer dizer, eu tive que me adaptar. E esse período de adaptação, eu senti isso durante a faculdade, mas depois fui levando na boa. O senhor é de qual cidade? Daqui de Itapirona. Há uma diferença muito grande, embora não pareça, entre Campos e Itapirona. Você foi para lá jovem, sem amigos, os amigos são da própria faculdade. Eu sempre digo que quem faz medicina se esquece da vida, ou então ele não consegue. Conseguiu fazer uma vida social, apesar de mergulhar tanto dentro da medicina? Pois é, a medicina exige muito, né? Da pessoa, do profissional, né? E às vezes a maioria das vezes as pessoas se privam de outras coisas, da vida social de uma forma geral. E acabou que, mas no início de fato houve esse período assim intenso, não é só pela minha especialidade que é medicina intensiva, mas
foi intenso mesmo, no sentido de dedicar a maior parte do meu tempo à profissão. Com isso causou, digamos assim, uma distância da vida social, e de fato houve mesmo. O seu começo de intensivista veio depois. Na faculdade já pensava em alguma coisa? Não. Cardiologia, Não. Oncologia, pediatria, Sim, pensava. gerontologia, o que passou pela cabeça? Pensava, inclusive, assim, eu pensava em ser cirurgião. Tá, eu pensava em ser cirurgião, inclusive acompanhava muito o centro cirúrgico aqui do Hospital da antiga Casa de Saúde Santa Terezinha, hoje Hospital das Clínicas, né? Acompanhava todo mundo ali e na verdade isso aí não se concretizou durante a formação, tá entendendo? Ou seja, isso foi ficando distante um pouco, porque cada ano da medicina você vai passando em várias cadeiras, né? E vai conhecendo as cadeiras. Então eu fui vendo que não fui me identificando com isso. No início, o acadêmico ele tem assim um pouco mais de tendência a ser cirurgião, porque ele passa por cadeiras básicas, como por exemplo anatomia, estudo do corpo, entendeu? Daí ele pensa assim, eu vou ser um cirurgião e tal. Não estou dizendo que não seja, é uma excelente especialidade, entendeu? Claro, cirurgia é uma excelente especialidade, seja qual ela for a especialidade, da subespecialidade dentro da cirurgia. Mas não me identifiquei depois com isso, tá? E como intensivista, a decisão veio naturalmente ou começou a observar os amigos e a ver a necessidade de, vou fazer isso, fazer um curso? Na verdade veio por acaso. Por acaso. Depois de São anos... as melhores histórias, conta pra Exato. gente. Depois de anos formado, já no Exército, né, praticando lá a medicina no Exército, no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, eu fiz uma pós-graduação em cardiologia. Não gostei também. Não gostei de cardiologia e dentro da cardiologia surgiu uma oportunidade de um curso, de uma pós-graduação em terapia intensiva, ou seja, em medicina intensiva. Foi então que eu entrei na medicina intensiva e na verdade eu tinha um certo tabu em CTI, eu achava que os intensivistas eram muito, digamos, muito maçante, muito distante. Estressante também. Tinha que estudar demais, por estar ali dentro de CTI, cuidando de um paciente grave, aquela coisa toda. E durante a pós-graduação, aquela coisa, o gosto foi desenvolvendo em cima disso e graças a Deus até então... O senhor fez a pós no Rio? Fiz no Rio. Pertence à AMIB? Pertence à AMIB. Associação Médica Intensivista do Brasil, de médicos intensivistas do Brasil. É uma associação forte. É uma associação, uma sociedade forte. Me conta alguma coisa sobre as suas primeiras experiências numa UTI. Tipo já assim, como médico intensivista. Então, na verdade, houve a minha imersão em CTI foi uma coisa um tanto quanto traumática, entendeu? Não foi uma coisa, não tive ajuda de ninguém, entendeu? Então, eu tive que me virar sozinho. Eu tinha eu começando uma carga teórica, ou seja, uma pós-graduação, um lato sensu, mas isso não te dá base para você entrar dentro do CTI e dar um plantão, tá entendendo? Ou seja, não te dá fundamento para você cuidar do paciente grave, não te dá a menor condições disso. E foram surgindo oportunidades dentro da pós-graduação. Tem um plantão de CTI assim assado, será que eu vou, será que eu não vou? Então, fui na cara e na coragem. Peguei a teoria, o máximo que eu podia absorver e fui na cara e na coragem. Então a coisa realmente ficou, no início foi um pouco complicado. Você lembra do primeiro paciente, o que ele tinha? Não vou, infelizmente, não foi nada assim marcante para mim, não. Para quem não conhece uma UTI, aquilo parece uma sucursal do inferno. Mas para vocês que estão ali dentro, vocês são anjos necessaríssimos. Né? Sem vocês, sem um enfermeiro especialista, aquilo ali realmente seria o que nos parece. Então, mas pelo contrário, não é um inferno. Não, pelo onde as vidas se definem. Exatamente. O CTI, eu acho que é importante dizer isso aqui, eu acho que é um local onde existia esse tabu, ou seja, esse entendimento errado, e existe até hoje, né, dentro da população leiga, de que CTI é o lugar onde o paciente vai fazer a passagem. Né? Ou seja, muita gente pensa isso ainda. Muita gente pensa isso. A gente vê isso. E muito pelo contrário, o CTI às vezes é um lugar onde o jovem que sofreu, por exemplo, um trauma, um acidente de carga, ou seja, não teve culpa nenhuma disso, ou então de moto, está ali, ou por alguma doença que seja, digamos,
de poder de recuperação grande, e muitas vezes aqueles pacientes que não têm nem recuperação, né? Ou seja, existe uma medicina hoje em dia que está muito sendo estudada, muito em voga, que é a medicina de paliatividade, entendeu? Não tem condições, é uma doença que é intratável, tá, mas está ali no CTI, dando suporte, dando um conforto para aquele paciente, para sim ele fazer a sua passagem. Existem condições assim também. Isso é uma filosofia sua ou é uma realidade? Não, é uma realidade. É uma realidade. Mas eu noto no senhor uma espiritualidade forte. Há nas suas palavras, há no seu jeito de ser. Desde o momento em que o senhor disse por que escolheu fazer medicina, ficou claro isso. Que não é para ganhar dinheiro. Não. O dinheiro é consequência daquilo que é bem feito. É consequência. Mas a paixão está em primeiro lugar, o amor à medicina. Isso. Ultimamente isso tem sido raro, doutor. Tem sido raro. Infelizmente. Mas também, em compensação, aqueles que pensam como o senhor, eles pensam com tal força que eles compensam até 5 médicos que pensam diferente. Né? Um só vale por 5 que pensam só em dinheiro. Qual a carga horária de um intensivista? O intensivista, isso é um assunto que tem sido muito discutido dentro da sociedade, da Associação Médica Brasileira, inclusive. Não só da MIB. Não só, por exemplo, da MIB, que é do CTI específico, mas também da emergência. Ou seja, cada vez mais estão tentando tirar o médico, por se tratar de humano, né? E o humano sujeito a erros. Quanto maior carga de horário de plantão, maior chance de erros ele vai ter, e obviamente quem vai sair perdendo é o paciente. Então, quer dizer, a gente vem cada vez mais tentando encurtar esses, digamos, plantões em CTI. Por exemplo, era natural que até pouco tempo atrás era 24 horas de plantão. Aí já viram que 24 horas já passa a ser um plantão algo iatrogênico, ou seja, algo que pode, digamos, predispor a algum tipo de erro, né? E o erro acaba sendo fatal, porque eu estou com o paciente no limite, né? Ou seja, na gravidade que ele pode ter no limite ali entre a vida e a morte. E, por outro lado, há um certo exagero também nesse sentido, ou seja, houve, agora o plantão passou de 8 horas ou então 6 horas, não é assim, não vamos exagerar, mas normalmente em torno de 12 horas por plantão. O colega, por exemplo, folga depois das 12 horas, 24 horas, depois ele volta, faz as 12 horas de novo, geralmente em torno de 3 a 4 plantões por semana. O problema é quando o profissional, para sobreviver, acaba acumulando com outros plantões. Aí já é um problema particular da própria medicina no Brasil, que para quem pensa que paga bem, não paga tão bem. Paga em relação a outras profissões, mas se for colocar tudo no devido parâmetro, está todo mundo ganhando muito mal. Nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Kiefer, aqui no programa Nino Bellieni, que hoje saiu para ir até o ambiente, para vir até o ambiente do profissional. Nós teremos outros convidados assim, iremos a escritórios, a consultórios, empresas, mostrar o lado mais íntimo, que não é tão íntimo quanto a casa deles, mas é íntimo, porque é aqui que ele passa a maior parte do tempo dele, é aqui que ele é intensivista o tempo inteiro. Vai contar para a gente depois como é que é o dia dele aqui. E no terceiro bloco, terceiro e último bloco, a gente vai falar da vida pessoal, falar do filho, já dá para notar ali a foto do reizinho, falar das conquistas fora do âmbito da medicina. É o programa Nino Bellieni, aqui na TVI. TVI, te vejo aqui. Estamos de volta com o programa Nino Bellieni, hoje no consultório do médico Sérgio Kiefer. Sérgio Kiefer, que foi tenente do Exército, durante 7 anos trabalhou no HCE, tem uma rica história. A HCE, o Hospital Central do Exército, não é para qualquer profissional. Lá ele aprendeu a disciplina militar e desenvolveu os seus dons de médico, vindo a ser hoje um dos mais famosos intensivistas do Brasil. Já falamos aqui o que faz um intensivista, já falamos do que é uma UTI. E eu esqueci de perguntar, doutor, ou até realmente esqueci, e eu quero entrar agora num outro assunto, mas eu vou aproveitar um pouquinho. Aquele monte de fio lá, só sabe o nome de tudo aquilo, aqueles aparelhos. Quantos aparelhos tem ali em média? Para que serve aquilo tudo? Não há necessidade do médico saber, né? Há necessidade, sim. Porque você tem que praticamente pilotar aquilo ali, né? Pilotar, gostei da expressão. Gostei. Você tem que manusear aquilo ali, obviamente você tem que ter conhecimento da tecnologia. E o CTI trabalha com muita tecnologia. CTI e UTI, alguma diferença? Mesma coisa, só terminologia. Mesma coisa.
E aí só sabe aquilo tudo ali, para que serve, para que não serve. Qual foi o momento mais tenso que você já passou dentro de uma CTI? De um CTI, né? Isso. Uma UTI ou do CTI? Existem momentos marcantes, assim, existem vários. A gente vive muita história, né? Porque e é história que, infelizmente, nem todas podem ser contadas. Boas, não, histórias engraçadas, inclusive, mas histórias dramáticas. Enfim, são várias histórias, se você quiser especificamente. Eu gostaria que o senhor me contasse uma que nos desse esperança. Milagre, já presenciou um milagre? Assim, aquela coisa assim, inacreditável aconteceu. Mesmo vocês trabalhando para que aquilo acontecesse, mas aquele momento... Existe sim situações que de fato não falam a favor do desfecho do paciente, ou seja, o paciente pode evoluir mal, e aí, assim, a estatística mostra que de fato o paciente não vai evoluir bem, fala tudo contra, né, o paciente evoluir bem, e o paciente às vezes evolui bem, né? Dizer que isso aí é um milagre também é um pouco, na maioria das vezes, na visão leiga, extrapola um pouco, né? Existem explicações, tá? Existem explicações na imensa maioria dos casos. Agora, é que tem casos que de fato mais, digamos assim, foge um pouco essa, digamos, explicação científica, né? Nem mesmo os cirurgiões que estão ali no dia a dia não foge, conseguem. mas eu também, se ficar esperando milagre também, eu acho que o médico foge um pouco a sua natureza, né? Tem que lutar até o fim. Exatamente, senão for ficar de braço cruzado e esperar que a coisa aconteça. Conta uma história pra gente. Primeiro uma dramática, depois uma triste. Exatamente. Você me contou uma história dramática, me fez lembrar nesse momento, que foi aqui, logo assim que eu vim para Itaperuna, um fato bem marcante, onde um colega, que era inclusive plantonista do setor daqui da UTI Neuro, na época não existia nem CTI terciário, ele socorreu o próprio irmão por acidente de carro entre Bom Jesus e Itaperuna, entendeu? E ele foi dramático no sentido porque o irmão dele estava muito grave, ele socorreu, trouxe para cá, inclusive ele é bombeiro, tá? Ele tem experiência com medicina pré-hospitalar, e houve todo um cenário aqui no sentido de tentar reverter a situação e infelizmente o desfecho não foi legal. Isso é uma coisa que marcou, isso foi uma situação que de fato marcou. E uma história engraçada? Tem várias, né? A gente tem muitas histórias que graças a Deus a gente até comemora, né? Uma história que poderia ter um desfecho dramático e por outro lado o paciente evoluiu para o bem, ou seja, e hoje são até amigos aí em função disso, e a gente acaba tendo até agregando as amizades. Mas engraçado mesmo, você tem alguma coisa que você possa se lembrar, algum fato pitoresco? Isso é uma história, isso aí são casos de sucesso. Contou um caso trágico e muito de sucesso. De sucesso. O saldo é positivo? Sucesso? Graças a Deus, sim. Excelente. Isso. Mais um caso pitoresco, tem alguma coisa, alguma lembrança? Algum paciente que tenha acordado assim de repente? Tem histórias. E aí começa a se debater, ou então onde é que está? Tem um fato até engraçado que eu estava uma vez aqui no CTI e estava com um problema a respeito de um aparelho, aí a gente conversando entre a gente, né, entre os médicos, e o paciente em coma. O paciente estava em coma ali. Eu falei, gente, é impossível esse paciente estar acordado nesse momento e tal. E a gente conversando, falando assim, não, eu estou na dúvida se eu compro um aparelho ou outro. Não, se eu comprar um aparelho desse aqui, a gente vai ficar com esse mesmo representante. O paciente acordou do coma e falou assim, não, você tem que ver do outro representante, porque senão você vai ficar na mão de um só. Eu falei, caramba. E de fato a gente fez isso, né? A gente comprou outro aparelho de outro representante, seguimos o conselho do paciente. Isso deu certo. Isso aí prova do que a maioria daqueles que estão em estado de coma, eles estão ouvindo a conversa, estão participando, interagindo sem poder reagir? A gente não tem ainda como afirmar isso. A gente não tem como afirmar, dependendo do coma, sim, a gente tem como afirmar que é um coma leve, é um estado leve, na verdade, né?
a gente pode até afirmar, mas dizer de fato que o paciente está num coma profundo e eu, de repente, captando alguma coisa, é o que a gente consegue ver, e isso aí é verdade, por exemplo, por mais profundo que seja o coma do paciente ou a situação que o paciente esteja, quando chega, por exemplo, um ente querido dele, assim, um familiar, por exemplo, muda alguns sinais vitais. Há uma alteração. Talvez isso explique que a pessoa capta algum tipo de... Esse paciente que deu a dica deve ser representante comerciante, deve ser comerciante. Esse não é, não era. É libanês, entende de negócio. Não sei, veio do além aquela Muito engraçado, essa realmente vale a pena de ser lembrado. Mais alguma para a gente fechar a parte do CTI e partir aqui para o seu consultório? Parte engraçada, o que me recorde aqui... Nunca ninguém pediu uma paciente no UTI em casamento ou vice-versa? Não, em casamento não. Esse caso que o senhor contou me fez lembrar um quadro que o Jô Soares tinha no Vivo Gordo, e que ele estava em coma, voltava do coma repentinamente, aí perguntava as coisas da política, ele falou, me volta para o coma. Ele não era bem assim que ele falava, mas ele não queria acordar, porque ele preferia continuar dormindo do que voltar para a realidade. Dr. Sérgio Kiffer, nós estamos em seu Kiffer Macedo, médico intensivista, estamos aqui em sua clínica, nós fomos muito bem recebidos, a Dedilene, sua esposa, nos recepcionou com um cafezinho. Ela que é enfermeira, pós-graduada, tem toda uma experiência e ajuda muito no seu dia a dia. Ajuda, com certeza. Não só aqui, como também logística, né? Como um apoio logístico, porque a gente precisa muito, né? Todo profissional que vive no meio do ambiente de estresse, assim, porque não deixa de ser, né, um ambiente de estresse. É impossível não se contaminar com o estresse alheio, né? Não é. Por mais que tenha controle. É humano, né? É humano, né? Então a gente está sempre sujeito a isso. E aqui no consultório, aqui também o senhor vive momentos alegres, mas tem momentos em que pesa. Tem aquele peso quando se descobre alguma coisa que o paciente tem. Isso. Vai de qualquer área da medicina mesmo, né? Eu acho que qualquer tipo de especialidade. Como aqui eu faço clínica médica. Aqui o senhor faz a famosa clínica geral. A clínica geral, clínica médica, entendeu? Que na verdade também faço medicina intensiva aqui. Por exemplo, eu pego os pacientes que saíram do CTI e dou continuidade. Exatamente. Tem que ter uma acompanhamento. Há casos em que eles voltaram e ficaram assim, meio atônitos diante de uma nova realidade, depois de muito tempo Não, fora. Pelo contrário, eu vejo recuperações. Isso é interessante, entendeu, Nilo? Porque eu vejo recuperações assim do lado positivo da muda completamente a vida. Que ele fica melhor. Dá mais valor à vida. Dá mais valor à vida. A maioria deles dá mais valor e segue, e vida que segue, né? Como é que é o seu lado de clínico geral? O senhor ainda confia muito na sua intuição, no toque, na palpação, ou ainda, como a maioria dos médicos modernos, tem médico que nem olha para o paciente, né? Já vai passando uma série de exames. É a tecnologia versus a medicina antiga. Isso aí eu acho que a clínica é insubstituível, né? Ou seja, o fato de você examinar bem o paciente, de você conversar com o paciente, né? Sobretudo. Eu acho que nenhum tipo de tecnologia consegue substituir esse tipo de atendimento, não. Há muitos pacientes... O toque, então, principalmente. O toque percebe que se há um seroma... O exame físico, né? De uma forma geral. Um tipo de massa estranha, tumor. Isso. Dá para perceber no exame físico? Dá para perceber. Daí... Não dá para você afirmar, mas... confirma, né? Confirma. Mas quando você faz uma boa anamnese significa conversar com o paciente, nada mais que isso. Quando você faz uma boa anamnese, um bom exame físico, você tem assim, um diagnóstico aí, você tem 70% a 80% do diagnóstico. Há casos de pacientes que só em serem ouvidos pelo senhor saem daqui outros, ou de outra forma, ele entra cabisbaixo. Eu acho que isso ocorre mais com o sexo feminino, mas também com a pessoa de idade, que já não está tendo mais diálogo dentro de casa, ninguém ouve, porque todo mundo quer falar, quase ninguém quer ouvir. Quem ouve leva vantagem. Vem aqui, o senhor escuta. No final só dá aquela palavra que não tem nem muito a ver com o físico, mas o senhor percebe que é o espiritual, que é o emocional, e aí ele sai daqui outro. Existe casos assim... Falta de atenção. Exatamente, a população é muito carente, entendeu? A população é carente mesmo e não é raro acontecer, a Dedilene sabe muito bem disso, vem pessoas que vêm consultar aqui apenas para conversar. E saem daqui renovados. Eu não sei se eles não encontram isso dentro do ambiente familiar. Certamente não. Certamente não.
E vem de outras cidades, tá? Não é Itaperuna, não. E o médico não faz... Dá para perceber no seu olhar que o senhor é um médico humanista, que eu acho que é o mais importante de tudo. De todos os títulos que não se conseguem numa faculdade ou numa pós-graduação, doutorado, mestrado, é o humanismo. Eles estão até com a cadeira agora de humanidade, né? De humanizar mais a medicina, mas isso, penso eu, que vem como vejo no seu olhar. E isso dá ao paciente uma tranquilidade. Essa tranquilidade é que faz com que o médico fique famoso. É esse tratamento que faz com que o médico fique famoso e passe a ser mais procurado. Porque o que eu ouço de pacientes que dizem, aquele ali eu não vou nunca mais. O homem não levanta os olhos, já pergunta assim, o que manda? Não olha, não apalpa, não toca, não vê, não sente. E aí vem um médico como o senhor, um médico ainda jovem, que dá atenção, que olha nos olhos, que sabe ouvir. Resultado é o sucesso feito daquilo que é bem feito, não um sucesso de mídia, mas um sucesso de consequência, sucesso de atividade. Estou conversando, vamos para o último bloco, com o Dr. Sérgio Kiffer Macedo, médico intensivista, clínico geral, aqui no seu ambiente, no seu consultório. Daqui a pouco ele vai descrever como é que ele bolou esse daqui. Já falamos da sua esposa, que é a sua fiel escudeira. Vamos falar do filho, vamos falar do seu dia a dia, do que ele gosta, do que ele não gosta. Embora seja uma pessoa tão positiva que ouvir dele o que ele não gosta vai ser meio complicado. E como eu gosto de puxar aquilo que é bom, nem vou tocar naquilo que é ruim. Programa Nino BLN, TVI, te vejo aqui. Já voltamos. Programa Nino BLN, hoje direto daqui do consultório do Dr. Sérgio Kiffer Macedo. Esse Kiffer é alemão, doutor? É. Tá feliz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Alemanha? Não tem. Não tem como. Não, mas o alemão, meu bisavô. Mas contra a Argentina valeu o lado alemão. Eu torci para a Argentina. Também torci para a Argentina. Torci para o latino-americano. Ao contrário da maioria, né? Apesar do Kiffer. Apesar do Kiffer, O seu consultório, ele é bem agradável. Cores claras, a mesa clara, bem disponível, a pessoa se sente à vontade. Como é que isso foi pensado? Como é que... Esse consultório é recente, e na verdade foi reformado, assim, houve uma certa decoração, que era inclusive de uma amiga, de uma pediatra, Alcineia, a doutora Alcineia, e a gente fez uma espécie de uma decoração aqui. E esse imperador... Eu não participei da decoração, a Edilene fez a... E esse imperador ali que é nosso? Esse é lindo demais, né? Esse é o meu filhote aí. Ele, como é que ele se chama? Lorenzo. Já está com 1 ano? 1 ano e 8 meses. Será que vai ser médico, doutor? Mãe enfermeira, eu pai não vou médico. forçar, não vou forçar, não. Isso aí é uma coisa que deve partir dele, né? Ele já se interessa, já faz perguntas? Não, ele não fala ainda, não fala. Está naquele mundo maravilhoso. Está na fase da bagunça, da pirraça arrumada, entendeu? E faz parte do planejamento irmão, irmã para ele? Não sei, isso aí pode... Tempo que vai dizer, né? Tudo indica que sim. E o senhor, no seu dia a dia aqui de médico, como clínico geral, já veio alguma mãe que trouxe uma filha e achando que a filha estava doente de alguma coisa, e aí o senhor descobriu primeiro que a filha estaria grávida? Já houve casos assim, alguma coisa? Que a mãe estaria grávida? Que a filha estaria grávida. Minha filha está com barriga d'água. Não, isso aí infelizmente, assim... Não é a minha área, né? Não é, mas sem querer, você nunca descobriu? Nunca descobri também não. Porque há casos em que a mãe leva a filha ao médico achando que ela está com um problema, a filha não diz que é gravidez, a filha também não sabe, e aí é um médico que descobre. É um jaleco justo, né? Exatamente. Isso não é raro que acontecer, não. Mas com o senhor não, porém, qual o caso assim... A gente parte logo para o lado engraçado, né? Que é o lado engraçado que faz a gente gostar mais da vida. Algum caso engraçado desse tipo assim, parecido, do paciente estar preocupadíssimo com uma coisa e de repente descobre que não é nada daquilo? Existe muita, digamos, as doenças de cunho psicológico, né, de origem psicogênica, né, ou seja, aquela pessoa que consegue somatizar um sintoma e consegue amplificar aquele sintoma. E acaba virando verdade? Não acaba virando verdade, assim, a doença não surge, mas dentro da cabeça dela, dentro do interior dela, né, ou seja, aquilo ali realmente existe. Os efeitos acabam sendo de verdade. Acaba sofrendo de verdade. Isso acontece. E aí o senhor na conversa consegue perceber. Exatamente. Isso vem da carência, né, da carência mesmo
Essa carência que agora há pouco a gente falou. Isso. O senhor fez muitos congressos no Brasil e no exterior. Pode citar algum pra gente? Alguns? Nossa, são tantos. Eu vou muito, né, a congresso. Vou muito a congresso porque medicina, principalmente dentro da minha especialidade, exige muito, né? Exige muito que a gente fique a par de todas as informações. E as informações são lançadas a cada dia. Entendeu? Então, assim, sempre quando a gente vai a congresso, a gente troca informações. É interessante. O senhor já esteve em UTIs fora do Brasil? Já. Nesses congressos, a coisa é feita na prática também. Tem muita prática. Qual Muita o hospital mais moderno que o senhor já viu? Foi em Boston? Não, foi em... Nova York? Não. O hospital mais moderno que eu fui foi em Cincinnati, Ohio. Porque era um hospital que me interessava no sentido dentro da medicina intensiva. Eu tenho uma tendência a fazer mais uma área, uma subespecialidade dentro da medicina intensiva. Como é que é essa subespecialidade? Que é neurointensivismo. Parte dos pacientes neurológicos, exatamente. Pancada na cabeça, vamos popularizar. Ou aneurisma cerebral que rompeu, ou um ataque isquêmico, ou um acidente vascular cerebral, isso que derrame, né? Qual a diferença do AVE para o AVC? Mesma coisa. Só porque antigamente se falava-se AVC porque acidente vascular cerebral, como se fosse só o cérebro. Na verdade não é só o cérebro, é o encéfalo, tá? Às vezes você pode ter eventos isquêmicos, não só no cérebro, mas também no encéfalo, na base do crânio e por aí vai. A pessoa que viaja muito de avião está sujeita ao jet lag. Isso começa com uma embolia lá no pé e pode partir para o cérebro? Para o cérebro também pode, mas normalmente vai para o pulmão. E aí o que causa? Aí causa a chamada embolia pulmonar, né? Que não tem nada a ver com o fato de ter sido fumante ou não. O fumante está mais tabagista predispõe, exatamente. Ele é mais frágil em tudo, né? Tem mais risco do que uma pessoa que não fuma. Você que fuma, eu não vou falar nada, é o médico que está falando. E se o médico fala, a gente deve prestar atenção no que ele diz. Cuidado, O que está em alta mais aí dentro da intensividade do médico? O que o médico da terapia intensiva, o que está mais, qual é a última palavra? Que daqui a pouco já não é mais a última, né? No próximo congresso o senhor já vai descobrir outra. Está sempre em evolução. Exatamente. A medicina intensiva é uma medicina que muda a cada hora, porque à medida que a medicina avança dentro de uma especialidade, por exemplo, básica, aquilo que você vê, por exemplo, nos primeiros anos de medicina da faculdade, e na verdade aí vem dos cientistas, né? Ou seja, descobrem uma nova fisiologia daquela doença, uma nova patologia, e com isso descobre um novo tratamento, pronto. Isso diretamente atinge um paciente que está, digamos, no limite, ou seja, aquele paciente mais grave que está dentro de um CTI, por exemplo. Entendeu? Então a medicina intensiva muda toda hora. A gente costuma dizer que a medicina intensiva é uma medicina muito cíclica, né? Ela vem de altos e baixos, né? O que hoje se fala a verdade, né, daqui a pouco torna-se inverdade, né, por conta das evidências. Hoje em dia está muito batido a medicina baseada em evidência, né? Evidência é essa que estudos, né, vão mostrando, e aí vão mostrando que aquele remédio, um exemplo, um remédio para aquela tal doença funciona bem, beleza. Mas daqui a pouco prova que aquele remédio não funciona nada. Então a gente fica meio que à mercê dessas evidências, né? E na verdade é aquilo que você falou no início. Por mais evidência que exista no mundo, ou seja, pela carga de literatura que informe, não substitui ainda a clínica, ou seja, uma conversa bem feita com o paciente no sentido de extrair informações, de investigar mesmo, fazer um papel de detetive. Detetive do corpo e da mente. Do corpo e da mente. E também de fazer um excelente exame físico no sentido de extrair ainda mais essa informação. O senhor aqui no seu consultório tem condições de conversar, de perceber, principalmente perceber. Agora lá na UTI, lá no CTI, o senhor chega no seu plantão, aliás, plantão parece coisa até de botânica, né? Você chega lá no seu turno de horário e encontra ele já sendo medicado. Qual é a sua primeira informação que o senhor tem? Pega ali, como é que é o procedimento? Pois é um conjunto de informações que na verdade a gente tem que processar,
né? Isso não cabe só de uma cabeça, né? Ou seja, não cabe só de um, por exemplo, eu, por exemplo, coordeno os 2 CTIs aqui, mas não cabe só de mim, entendeu? Mas são várias cabeças pensando ao mesmo tempo, isso aí ajuda e muito, tá? Pode ter certeza, ajuda e muito. E não é só a cabeça do médico, é a cabeça do enfermeiro, é a cabeça do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, ou seja, de todos os profissionais envolvidos para aquele paciente, do nutricionista, do fonoaudiologista e por aí vai. Psicologia, principalmente. Lá tem um psicólogo também? Tem psicólogo todo dia. O senhor falou de pacientes que saem renovados, com outra visão da vida. Como é que é a gratidão deles em relação a vocês? Isso é uma coisa que não, que não tem preço, né? É uma coisa assim... Pra gente, eu acho que a gente sai ganhando mais do que eles. Não sei se você entende. Entendo, e tem tudo a ver com o que eu estou percebendo da sua personalidade. Exatamente. Esse tipo de presente não tem valor, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Tem valor. Não tem assim, digamos, desculpa, eu expressei errado. Eu acho que não tem preço, exatamente. Mas é um tipo da coisa que você ganha um sorriso, uma gratidão de uma família. E essas pessoas passam pelo senhor e abraçam e vai em casa. Onde me vê, entendeu? Inclusive, assim, Dedilene sabe disso. Ou seja, mesmo aqueles que não têm um desfecho favorável, né? Mas por entender que o desfecho realmente era inevitável. Digamos, inevitável, exatamente, inevitável, e foi feito de tudo ali, né? Ou seja, foi feito todo o recurso, foi conversado, a coisa foi bem, digamos assim, houve aquele conforto de que tudo foi feito ali naquele momento. Doutor, tudo que o senhor está falando é de uma coerência perfeita. Eu estou desde o princípio conversando, antes da entrevista, prestando atenção. É a primeira vez que a gente conversa, eu conheço de vista, fui muito bem indicado por uma pessoa que indicou o seu nome para essa entrevista, que é um amigão seu. Isso. Eu não deixo de falar o nome dele, o Tufi, aliás, é uma pessoa extraordinária. Já vim bem recomendado, mas fui prestando atenção e tudo que o senhor fala tem uma linha, o senhor não se perde. E a sua linha humanista é visível, é uma linha fraternal, espiritualista. Isso, ao mesmo tempo que faz com que o senhor se envolva mais, que dê até mais peso, que deixa o senhor mais cansado, ao mesmo tempo deixa mais gratificado. É como o senhor disse, não tem preço, mas tem valor. Esse valor que dinheiro no mundo nenhum cobra. Tem dinheiro. E foi isso que o fez escolher a medicina quando era ainda uma criança. Portanto, a sua linha, ela se mantém. Em toda entrevista, quem está nos acompanhando, quem está vendo, vai perceber isso. Um tipo raro de médico. Não. Mas a gente ainda tem tempo para fazer algumas perguntas e procurar saúde, né? Espirraram aí, saúde para nós. Deve ser os pacientes que estão aí esperando a próxima consulta. Aqui, como clínico geral, qualquer idade? Não atendo de 18 anos, né, até 18 anos eu não atendo. Ou seja, vocês seria mais para pediatria. Como é que cuida de adolescente? Não. Tem sim, pediatria, tem uma especialidade dela. Algo assim, né? Tem um negócio adolescente. Não me recordo. O senhor já pega, já atende na parte adulta. Vida adulta. Vamos falar de um caso vitorioso aí, que a pessoa chegou aqui bem caída, como se dizia na roça, não sei se o senhor também teve contato com roça, ou tem, com a espinhela caída. A espinhela. Não, aqui geralmente os casos, pra gente que, na verdade, assim, eu dedico pouco tempo ao consultório, entendeu? Então, assim, os casos que eu vejo aqui no consultório são praticamente simples em relação do que eu vejo dentro de CTI, entendeu? Porque lá só está no combate. Exatamente. Aqui está na trincheira. É um constante desafio aquilo ali, entendeu? Aqui, de fato, tem casos em uns e outros, talvez, assim, que criam maior desafio, mas são casos que pode esperar, um caso que possa ser investigado durante um mês, aquela coisa toda. No CTI não dá tempo. Lá só aprende muito, né, doutor? Aprendo todo dia. E aí acaba trazendo para cá lições que aprendeu lá. Também. Levo também muitas coisas daqui para lá, entendeu? Mas assim, aqui é uma coisa mais branda, né? É onde relaxa. Isso. Nós falamos muito do seu consultório, inclusive daqui a pouco vamos mostrar o interior. Nossa voz vai estar na entrevista, mas vamos mostrar o interior.
E esquecemos de falar onde é que fica, qual é o endereço, contato, para que se tenha esse acesso aqui a essa tecnologia humana, Entendi. que é a mais importante de todas. O consultório fica na rua Rui Barbosa, na sala 116 do edifício Millennium, tá? Em Itaperuna. É um edifício onde se concentra o maior número de bons médicos na cidade de Itaperuna, que tem hoje um nome avançadíssimo, né, no país inteiro e fora do Brasil também. Quando a gente fala o nome do Dr. Renan, todo mundo... E a mesma coisa está acontecendo com o Sérgio Kiff, que é bem mais jovem, mas está trilhando esse mesmo caminho de sucesso. Recentemente eu soube de um congresso médico onde foi citado o nome do Dr. Renan durante uma técnica que parece que foi criada por ele, e o brasileiro que estava lá ficou muito orgulhoso de saber que tinha sido uma técnica feita por um cirurgião brasileiro que é daqui de Itaperuna, que teve todas as chances para sair, como o senhor também já teve, né? Convites para sair, mas vocês preferem ficar aqui. O que eu perguntei, aliás, o que eu não perguntei, mas eu gostaria de responder para a gente terminar a nossa conversa, e na próxima vez o senhor vai até lá nos nossos estúdios. Eu acho que você foi bem completo, né, nos seus argumentos. Eu acho que foi uma ótima entrevista. Não sei se teria algo a mais a acrescentar. Vamos marcar então a próxima lá no nosso estúdio. E se eu tive a sorte de ser completo, porque o senhor é um profissional muito humano, é de uma humildade, não se sente Deus, porque tem médico que pensa que é Deus e outro que tem certeza que é Deus. E eu falei com um humano, alguém que a todo tempo lembra que é humano e que trata com humanos. Eu conversei com o Sérgio Kiffer Macedo, clínico médico intensivista, de muitas histórias boas, de muita fé na humanidade e que tem feito com o seu trabalho coisas que só mesmo Deus colocando a mão sobre ele e ajudando muito a ele e aos pacientes. Valeu a pena ter vindo aqui conhecer nessa primeira entrevista fora do nosso estúdio. Vamos ter uma série de entrevistas com outros profissionais. Valeu a pena vir aqui conversar com o pai do Lourenço, com a esposa da Dedilene, essa pessoa fantástica que eu conheço há muito tempo, e sair daqui com a sensação de ter feito um novo amigo. Esse é o papel da TVI, integrar, comunicar, mostrar o que é bom. E quanta coisa boa a gente tem escondida aí, merecendo ser mostrada. Começamos hoje com ele, dentro do consultório. TVI, Canal 21, www.tvi21.com, nosso site reformulado com notícias de todo o Brasil, de todo o estado, de toda a região e principalmente de Itaperuna. E o arquivo dos nossos programas. Em breve esse programa vai estar no nosso arquivo. E você assiste a nossa programação ao vivo, 24 horas, na TV online, no tvi21.com. Valeu, Nino Belliene retorna na próxima semana. TVI, te veja.